Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e como você pode ter visto já pela thumb e pelo esquema que está aqui do meu lado, hoje nós vamos falar sobre frequência cardíaca na corrida. Acabei escolhendo esse tema porque recebi uma pergunta de uma aluna minha nessa semana que foi exatamente isso aqui, ó. Nestor, minha frequência cardíaca sobe muito quando eu corro. Como eu faço para correr rápido e ter uma frequência cardíaca menor? Eu respondi exatamente isso para ela. Não tem como. Primeiro ponto, se tu quer correr rápido, sua frequência cardíaca vai estar rápida. A única maneira de você correr rápido, com uma frequência cardíaca lenta, é você ter a capacidade de correr ainda mais rápido. Meu Deus, Nestor, você está bugando a minha mente. Então vamos lá, vamos passar aqui para o lado, só para eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Digamos que você corra aí num pace 6 atualmente, tá? Você corre a pace 6 e a sua frequência cardíaca para esse pace 6 é 170 BPM, né? Batimentos por minuto. Fechou? Fechou. E aí, você quer correr com menos batimento que isso. O que você precisa fazer? Você precisa ter a capacidade, vamos supor, né? Não especifiquei. Para ficar melhor. Você corre 5 km em pace 6 com 160, 170 batimentos. Agora fica melhor. Fechou? Esse aqui. E aí tu quer diminuir essa quantidade de batimentos. O que você precisa fazer? Você precisa ser capaz de correr mais rápido que 6 minutos por quilômetro. Então, quando você passar a correr 5 km em 5,30, esse 5,30 vai ter 170 BPM. Por quê? Porque esse 5,30 vai ser o teu máximo, tá certo? E aí, esse pace 6, você vai conseguir correr de uma maneira mais lenta. Então, se você correr 5 km a 6 de pace, você pode aí estar correndo com 150 BPM. Por quê? Porque você tem primeiro a capacidade de correr mais rápido. Não era para mudar tudo. Então, primeiro você precisa desenvolver a sua velocidade. Conforme você vai ficando mais rápido, a percepção para correr na sua velocidade antiga passa a ser mais leve e aí a sua frequência cardíaca fica menor. Esse é o primeiro ponto. Não tem como correr rápido com uma frequência cardíaca baixa, tá? Isso é mito. Se tu escutou isso em algum lugar, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque a frequência cardíaca é uma medida do nosso esforço. Então, quanto mais esforço a gente está fazendo, mais a nossa frequência cardíaca vai estar alta. Fechou? Voltamos aqui, então, na parte do vídeo. Aqui a gente tem as 5 zonas principais de frequência cardíaca que você já deve ter visto por aí. Então, ó, se a gente for de 50% a 60% da nossa frequência cardíaca máxima, significa que a gente está melhorando aí a nossa saúde e está ajudando na nossa recuperação. Então, basicamente, é como tu faz uma caminhada. Aí a gente tem a famosa zona 2, que seria uma zona leve, que fica de 60% a 70%, que basicamente ajuda a gente a melhorar a nossa resistência geral e ajudar a queimar um pouco mais de gordura. A gente tem a zona 3, que seria moderada, de 70% a 80%, que ajuda a melhorar a nossa capacidade aeróbica geral. Fechou? Aqui seria difícil, ou zona 4, limiar também conhecido, de 80% a 90%, ajuda a melhorar o nosso limiar de lactato e a nossa máxima capacidade de performance. E aí, na zona 5, de 90% a 100%, a gente desenvolve o VO2 máximo, a gente desenvolve a nossa máxima velocidade para aquela frequência cardíaca. Fechou? Essas são as 5 zonas. Agora tem que te falar uma coisa, eu não uso zona de frequência cardíaca no treinamento. Por quê? Porque quando a gente usa a frequência cardíaca, ela tem 2 grandes problemas. O primeiro é a maneira que a gente mede a frequência cardíaca e a segunda é que ela é bastante influenciável. Então, qual que é a principal maneira que a gente mede a frequência cardíaca? É através de um relógio, né? Então a gente vai pegar aqui até o meu relógio. A gente pega aqui o relógio, ele tem esse sensorzinho aqui, que ele lê o teu pulso, e aí ele vai acabar dizendo quanto que está teu batimento. Só que a gente tem um grande problema nisso, porque muitas vezes esse sensor aqui, ele não capta exatamente da melhor forma possível a sua frequência cardíaca. E eu vou te mostrar 2 exemplos, tá? O primeiro é que, se esse sensor estiver molhado, pode ser molhado de suor, pode ser se está chovendo, pode ser que ele não capte direito, porque vai ter uma lâmina de água aqui entre o sensor e a tua pele, e isso pode piorar a leitura do batimento. Então,
normalmente ele vai contar para ser um batimento mais alto ou até mais lento. Então, às vezes, tu pode estar correndo aí num batimento real de 180, ele está marcando que tu está correndo a 200. Pode ser que tu está correndo aí num batimento de 170 e ele está marcando 150. Então, eu não gosto de me guiar muito pela frequência cardíaca, primeiro por esse ponto, e segundo, se tu for se guiar pela frequência cardíaca, teria que ter aquelas cintas cardíacas que a gente bota aqui embaixo do peito, e aí sim ela consegue te dar um resultado melhor, tá? Então esse é o ponto. E aí eu quero até te mostrar isso aqui, ó. Esse é o gráfico de uma frequência cardíaca de uma corrida que eu fiz. Tá vendo, ó? Cheguei a 214 batimentos, segundo o meu relógio. A curva tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima, do nada a curva cai aqui embaixo. E aí eu tô magicamente correndo lá 220, 230 batimentos e do nada ela vem aqui para 180. Por que que isso aconteceu? Eu sei exatamente, essa corrida foi a TTT, foi uma corrida que eu fiz na praia. Eu lembro do momento onde eu senti que meu relógio estava frouxo no pulso. Então percebam que aqui ele tá, ó, se eu mexo ele não movimenta muito. Mas ele tinha aberto um pouquinho e ele tava dessa forma aqui, ó. Tava aqui meio fechado. E aí ele tava com um balanço bem maior, tá? Então ele tava com esse balanço aqui, ó. E eu lembro que durante a prova eu peguei e ajustei ele, deixei ele mais apertado. Coincidentemente, quando eu ajustei o relógio, minha frequência cardíaca diminuiu. Por quê? Porque também se o relógio não estiver muito bem ajustado, vai dar essa diferença de medição, tá? Então esses dois pontos, se tiver água ou suor entre o sensor e o pulso, vai ter diferença, e se estiver também, eles não tiver na maneira adequada, vai estar em interferência. Então esse é o primeiro ponto que eu não uso a frequência cardíaca. O segundo ponto é porque ela é bastante influenciável. O que eu quero dizer com bastante influenciável? Que a frequência cardíaca é afetada por muitas coisas. A primeira coisa é o calor. Se estiver calor, a sua frequência cardíaca vai estar mais alta, naturalmente. Se você sem fazer nada, se você medir no repouso quando está frio, e se você medir no repouso quando está calor, no repouso ela vai estar mais alta. Porque o sangue vai estar circulando mais para poder refrescar o seu corpo naturalmente. Então esse é o primeiro ponto, não tem como fugir. Se você for fazer uma corrida no calor, ela vai ficar mais alta naturalmente. Essa corrida aqui, por exemplo, foi no calor. Outra coisa que afeta a frequência cardíaca, cafeína. Exato, cafeína, o cafezinho afeta a frequência cardíaca também. Quando tu toma, a tendência é que a cafeína, como ela é um estimulante, a sua frequência fica mais alta. E aí, muitas vezes tu vai fazer o mesmo treino. Digamos que esse mesmo treino, a 6, pace 6 ou pace 5, enfim, o mesmo treino, 6 km a pace 6. Se tu faz sem ingerir cafeína, o teu batimento vai ser 1. Se tu fizer ele ingerindo cafeína, teu batimento vai ser outro. E aí, nossa, eu tô correndo mais? Eu tô mais cansado hoje? Por que a minha frequência está mais alta? Simplesmente porque tu fez uso de um estimulante. Isso pode acontecer se tu tomar um energético, cafeína, chimarrão para quem é aqui do sul, como eu, enfim, algum chá que tenha um outro estimulante, ou simplesmente também se você está estressado. Porque quando a gente está estressado, o nosso corpo tem uma reação de luta ou fuga, no caso de luta, a gente fica mais estressado e nossa frequência cardíaca sobe. Então também, se você estiver mais estressado, a sua frequência cardíaca vai ficar maior, independente do treino, tá? Então o mesmo treino, em cada uma dessas condições, a sua frequência cardíaca vai estar maior. Uma outra coisa que acontece, sono. Se você dormir menos, a sua frequência cardíaca vai estar mais alta. E você pode ver isso até inclusive no relógio. Eu tenho aqui uma métrica que no meu relógio tem, até eu vou mostrar para vocês, vou tirar ele mais uma vez, que é isso aqui, ó, se chama, focou? Aí, ó, variabilidade da frequência cardíaca. Não tá focando? Aí, focou, ó. Tá vendo? A minha tá bem ruim, inclusive. Por quê? Porque eu dormi mal nas últimas noites. Dormi pouco, então essa frequência cardíaca, ela muda quando tu dorme pouco. O ideal aqui, é claro que essa aqui é a métrica só, é só mais uma métrica, tá? Deixa eu botar aqui a luz. Aí, ó. Tá vendo? Ela tem que ficar na linha verdinha. Significa que ela não está equilibrada. Ela está desequilibrada porque eu venho dormindo mal. E isso também afeta a frequência cardíaca do meu dia a dia e a frequência cardíaca dos meus treinos. Então, é mais uma coisa que você tem que se ligar.
Outra coisa que afeta, o horário que você treina. Se você fizer exatamente o mesmo treino, e eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Se você faz um treino de manhã e um treino à noite, a frequência cardíaca é diferente também. Então, o horário também influencia na frequência cardíaca. Exato. De manhã, normalmente, a frequência cardíaca ela está mais baixa. Por quê? Porque tu teve um estresse geral no corpo muito menor. Tu passou a noite toda dormindo, então ela estava mais baixa. E aí, quando tu começa a correr, não deu tempo dela elevar tanto assim, né? Porque tu fez menos atividades. No final do dia, a tendência é ela estar mais elevada. Então, tudo isso afeta a nossa frequência cardíaca. Por isso que eu não gosto de me guiar pela frequência cardíaca para definir as zonas de treinamento. Eu uso o pace para definir as zonas de treinamento e nem me preocupo muito com a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é mais uma métrica para saber se aquele treino está pesado ou não. Então, lembra do exemplo que eu dei? Do mesmo treino fazendo 6 km a pace 6? Se a minha frequência cardíaca está mais alta num dia, eu posso prestar atenção. Por que ela está mais alta? É porque está mais quente? Beleza, está mais quente, normal. Eu sigo dentro do pace. Eu tomei cafeína, eu tô mais estressado, eu tô com sono muito ruim, o horário é de noite e tem ainda mais uma questão aqui, o cansaço. Se a gente faz muitos treinos seguidos, também a tendência é que o corpo fique um pouco mais estressado e dentro de um processo de periodização a ideia é essa, né, que a gente vá sobrecarregando o corpo de forma progressiva para depois ter a fase de polimento e a gente ter mais performance no momento da corrida. Então, eu tô mais cansado hoje, tudo isso vai influenciar e aí ela é só mais uma métrica para eu saber como está meu corpo naquele dia. Mas eu não gosto muito de usar ela como base para montar um programa de treinamento. Até porque ninguém chega numa prova e corre olhando frequência cardíaca. Para não mentir, eu tive um aluno uma vez que ele olhava a frequência cardíaca porque ele disse que precisava manter a frequência cardíaca dele dentro de uma certa faixa. Ele não tinha nenhum problema de hipertensão, eu tentei convencer ele do contrário, mas ele não quis. Mas enfim, de resto, ninguém nunca olha para a frequência cardíaca quando está correndo, a não ser que você seja hipertenso. Se você for hipertenso, aí sim você tem que tomar um cuidado com a frequência cardíaca. Mas, via de regra, se você for uma pessoa normal, sem nenhuma doença cardíaca, você não olha para a frequência cardíaca. Você olha para o quê? Para o seu desempenho, para o pace, né? É isso que a gente busca, correr mais rápido. Quando a gente entra numa prova, ou a gente quer correr mais longe ou correr mais rápido. E por isso que eu uso o pace para cada uma dessas zonas. E essas zonas aqui, dependendo do autor, dependendo da metodologia, a gente tem zonas diferentes, tá? Então, é mais um ponto assim que os autores definem zonas diferentes para cada uma das coisas. Tem gente que considera que o leve é de 60 a 72, aí o moderado é de 73 a 82, aí o forte é de 84 a 90. Então, cada um define de uma maneira diferente. Isso aqui eu peguei só de forma geral, mas eu uso zonas de treinamento. Então, o que eu uso na hora de montar o treino? O que eu olho? É o pace e a percepção de esforço. Inclusive, eu posso montar uma aula, um vídeo, né? Só falando sobre como que eu faço para montar um treino. Inclusive, se você quer essa aula, comenta aí nos comentários. Comenta nos comentários, é ótima. Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga esse conteúdo por aqui. Então eu uso essas duas coisas. E o pace, como eu faço para definir o pace? Eu pego uma prova que a pessoa tenha feito recentemente e a partir disso eu estipulo os ritmos dela. Então digamos que ela fez uma prova de 5 km que eu chamo de V5000. Se eu quero melhorar a velocidade de 5 km dela, a gente vai trabalhar em torno desse V5000, ou um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima. Então seria o V5000, um V3000 e um V10000, né? Sendo o V5000 a parte principal e o V3000, deixa eu botar aqui embaixo, o V3000 e o V10000 sendo as velocidades de suporte. Essa aqui para ela ganhar um pouco mais de velocidade e essa aqui para ela ganhar um pouco mais de resistência. E aí, em cima disso, eu uso a percepção de esforço. Por quê? Tem dias que ela pode correr essa velocidade V5000, digamos que ela está fazendo 4 tiros de 1000, e ela está com uma percepção de esforço 7, e a frequência cardíaca dela está 1. E aí ela corre um outro dia, igual eu falei a importância de repetir os treinos, um vídeo que eu falei um tempinho atrás, e aí pode ser que ela corra numa percepção de esforço 9, e a percepção de esforço seja ainda mais alta. Então, tudo isso vai influenciando. Por isso que eu gosto de usar muito mais o pace, porque a tarefa, uma prova, a corrida, ela busca que a gente alcance um tempo melhor. Então,
faz muito mais sentido a gente treinar por pace, já acostumando o corpo a correr na velocidade que a gente pretende correr lá na prova, independente dessas condições. Por quê? Na prova a gente não sabe se vai estar calor, a gente pode ter dormido mal nas semanas anteriores à prova, pode ser num horário, claro, a gente treina sempre num horário parecido com o da prova, ou pelo menos deveria, mas também é algo que a gente não tem como controlar. Às vezes a gente vai se inscrever para uma prova noturna, às vezes uma prova de manhã, às vezes uma prova 2 da tarde, igual ocorreu uma recentemente. Pode ser que tu chegue estressado, então é interessante tu saber como é o teu pace nessas diferentes condições, porque a gente pode estar nessas diferentes condições durante a prova, tá certo? Então eu dei essa resposta para essa minha aluna, mas aqui eu quis vir te explicar também a frequência cardíaca, qual é a importância dela na corrida e como você vai fazer para medir bem a frequência cardíaca ou se você não vai usar, tá bem? Então, ó, se tu quiser aprender mais sobre corrida de rua, como baixar teu pace, eu também tenho um playbook de como baixar seu pace na corrida, onde eu ensino tudo isso, como fazer um treino de rodagem, como fazer um treino intervalado, quais os ritmos que você precisa fazer, como definir o seu objetivo. Caso tu tenha interesse em adquirir esse playbook, tu pode acessar ele aqui na descrição, beleza? Então é isso, a frequência cardíaca, de forma geral, não uso, ela é mais uma métrica para definir essas coisas, fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.